A história começa com Toma Ino, que relembra o pior momento de sua vida. Aconteceu durante um encontro com ela. Era seu terceiro ano do ensino médio, quando conheceu Kuaku Shirazawa, uma estudante universitária, 5 anos mais velha que ele. Toma havia conseguido uma namorada que já estava na faculdade. Ela era muito bonita. As pessoas nas ruas paravam para olhá-la, pois além de linda, tinha um corpo com proporções marcantes. Durante o encontro, sua namorada perguntou para onde iriam, e começaram a conversar sobre o passeio. Mais tarde, quando já escurecia, Toma observava o rosto pensativo de Kuaku e se perguntava se o encontro teria sido entediante. Mesmo tendo dado seu melhor, ele duvidava de si mesmo. Se perguntava se seria o suficiente para uma garota universitária. Com timidez, ele perguntou se ela tinha gostado do encontro. E Kuaku respondeu com um sorriso, dizendo que sim, que tinha se divertido muito. Essa resposta acalmou Toma, que começou a pensar que talvez estivesse se preocupando à toa, e que ela apenas estava triste porque o dia juntos estava chegando ao fim. Com esse pensamento, prometeu a si mesmo que faria com que o próximo encontro fosse ainda mais divertido, mesmo sabendo que precisaria economizar mais dinheiro para isso. Enquanto caminhavam pela rua, chegaram à estação de trem, onde teriam que se despedir. Kuaku, com uma expressão incomum, disse que supunha que era hora de dizer adeus. Toma concordou, embora, por dentro, não quisesse voltar para casa. Tudo o que ele mais queria era prolongar aquele momento, abraçá-la, talvez até beijá-la, mas sabia que não era possível, ainda mais em público. No entanto, foi surpreendido quando viu Kuaku se aproximar com o rosto corado, pedindo-lhe um beijo. Isso deixou Toma perplexo, se perguntando se tinha ouvido direito. Ficou extremamente nervoso. Era a primeira vez que vivia uma situação assim. Será que Kuaku realmente gostava dele tanto a ponto de agir assim? Tomou a decisão de retribuir. E enquanto se perguntava se era assim que se sentia ao unir os lábios com alguém, foi surpreendido por Kuaku, que, sem aviso, lhe deu um beijo profundo. Toma se questionou. Seria essa a experiência de estar com uma garota universitária? Depois de se afastarem, ele tentou dizer algo, mas Kuaku falou ao mesmo tempo, fazendo os dois se calarem. Ele então perguntou o que ela queria dizer. Toma ainda estava imerso na experiência, achando tudo incrível. Apesar da vergonha, queria tentar de novo. Foi quando Kuaku o interrompeu. Ela claramente tentava dizer algo, mas parecia ter dificuldade para se expressar. Toma se perguntava se aquela timidez escondia algo mais. Por um momento, ele pensou se aquele seria o dia em que subiria mais um degrau da maturidade. Enquanto sua mente criava todos os tipos de cenários, Kuaku o tirou bruscamente dos pensamentos. Ela disse que os dois precisavam terminar. A revelação deixou Toma atônito, incapaz de processar totalmente o que tinha acabado de ouvir. Será que tinha escutado direito? Ela acabará de terminar com ele? Confuso e nervoso, ele perguntou se era uma brincadeira. No fundo, queria acreditar que era. Depois de um tempo em silêncio, Kuaku confirmou. Não era uma piada. O choque de Toma só aumentou. Teria feito algo errado. Será que o beijo tinha sido tão ruim assim a ponto de causar rejeição? Foi então que Kuaku, com sinceridade, lhe revelou a verdadeira razão. Ela havia se apaixonado por outra pessoa. Kuaku se desculpou, explicando que esse era o motivo da separação. Decidiu, então, desejar-lhe felicidade. Antes de desviar o olhar e começar a se afastar, ela se virou brevemente, com lágrimas nos olhos, e disse adeus a Toma, que permanecia parado, sem entender completamente o que estava acontecendo. Kuaku entrou no trem e desapareceu de sua vista. E assim, sem entender direito o que realmente havia acontecido, o primeiro amor do nosso protagonista chegou ao fim. Para Toma, que ainda era apenas um estudante do ensino médio, aquela separação foi a pior coisa que já havia vivido. 2 anos depois, o tempo havia passado, e, embora ele tenha se agarrado às lembranças de Kuaku, o tempo acabou curando as feridas daquela ruptura. Agora,
como estudante do ensino médio avançado. Toma estava começando uma nova fase da vida. E também tinha uma nova namorada, a Amina Akari, uma estudante universitária 5 anos mais velha que ele. Akari se desculpou por tê-lo feito esperar, e Toma respondeu que não era nada. Depois começaram a caminhar, e ele a observava com atenção. Akari era diferente de Koako, mas Toma estava profundamente apaixonado por ela. Com um sorriso, ela comentou que já fazia meia quinzena desde o último encontro. Enquanto isso, Toma mergulhava em seus próprios pensamentos. Ele queria que aquele fosse o melhor encontro possível. Estava decidido a evitar outra separação como a anterior. Após refletir, agradeceu a Akari por ter vindo de tão longe. Ela, sem dar muita importância, respondeu que estava feliz por vê-lo depois de tanto tempo. Apesar de tudo parecer estar indo bem, a determinação de Toma não foi suficiente. Ele jamais imaginaria que ouviria novamente aquelas mesmas palavras de separação, nem mesmo nos seus piores pesadelos. Mas vamos com calma, sem nos adiantar demais. Mais tarde, o casal estava em uma cafeteria. Aproveitando o momento, Toma ofereceu um parfait para sua namorada, e Akari ficou emocionada ao provar. Era incrivelmente delicioso. Toma, no entanto, não se surpreendeu, pois havia planejado cuidadosamente aquele encontro e escolhido os melhores lugares. Ela comentou, impressionada, que ele tinha muito conhecimento sobre lugares assim. Toma, tentando parecer modesto, respondeu que não era grande coisa, mas sabíamos que ele estava se esforçando ao máximo para não repetir o que aconteceu 2 anos atrás. Mesmo depois de tanto tempo, relembrar aqueles momentos ainda lhe causava dor. Contudo, 2 anos já haviam passado, e agora ele estava começando uma nova relação com Akari. Linda como uma modelo, com uma personalidade cativante. Ela havia conquistado seu coração, e por nada no mundo ele queria perdê-la. Estava determinado a fazer daquele encontro o mais perfeito possível, e garantir que Akari se divertisse ao máximo. Depois de terminarem o café, os dois saíram da cafeteria. Enquanto caminhavam pela rua, Akari comentou que queria visitar um lugar em especial. Ele perguntou qual era, e ela corou, tendo dificuldade para dizer. Essa reação só aumentou a curiosidade de Toma. O que poderia ser? Pensou que talvez ela estivesse sugerindo ir a outro café, mas eles acabavam de sair de um. Depois considerou um karaokê, mas também não parecia algo que causasse tanta vergonha. Então cogitou que talvez ela quisesse convidá-lo para a casa dela, mas como ela morava longe, provavelmente não era isso. Toma não conseguia imaginar o que mais poderia deixá-la tão hesitante. De repente, sua mente voou para uma possibilidade mais ousada. Será que ela estava se referindo a um hotel? A ideia o pegou de surpresa. Pensou consigo mesmo que garotas universitárias realmente eram incríveis. Toma refletia que, se fosse isso mesmo, talvez ele ainda não estivesse totalmente preparado. Justo quando sua imaginação começava a correr solta, Akari, reunindo coragem, disse para ele não se preocupar, pois ela já havia feito uma pesquisa prévia. Começou a guiá-lo, enquanto ele a seguia ainda perdido em seus pensamentos, se perguntando se ela sempre havia sido tão ousada, considerando que Akari era 5 anos mais velha e já estava na universidade. Toma pensou que talvez esse tipo de atitude fosse algo normal para alguém da idade dela. Finalmente, Akari o interrompeu mais uma vez, avisando que haviam chegado. Toma se surpreendeu, e ao levantar o olhar viu um centro de videogames diante deles, com um brilho de empolgação nos olhos. Akari confessou que fazia tempo que queria jogar em uma máquina de arcade. Toma, ainda confuso, percebeu que havia interpretado tudo errado, deixando-se levar por seus pensamentos. Deixando a confusão de lado, os dois entraram no fliperama. Akari, animada, parou deslumbrada diante da máquina de garra, especialmente por causa dos bichinhos de pelúcia que havia dentro. Toma então percebeu que, desde o início, era aquilo que ela queria visitar. No entanto, também notou que Akari não era muito habilidosa com esse tipo de jogo.
pois tentou diversas vezes pegar pelúcia e falhou em todas, ficando cada vez mais frustrada. Ao observar a cena, Toma compreendeu que Akari adorava coisas fofas e pensou que, se conseguisse pegar daqueles bichinhos para ela, poderia impressioná-la. Determinado, disse que ele tentaria. Seu plano era pegar pelúcia de primeira e assim mostrar o quanto ele podia ser incrível. Toma fez sua tentativa, com Akari torcendo por ele logo atrás. Apesar do nervosismo, teve sorte e conseguiu pegar pelúcia, o que foi uma surpresa até para ele. Entregou o brinquedo a Akari, esperando ver seu melhor sorriso. Mas, em vez disso, ela apenas agradeceu, sem parecer realmente feliz. Na verdade, parecia desconfortável. Foi então que ela comentou que provavelmente ele achava estranho que, mesmo com a idade dela, ainda gostasse de coisas bonitinhas. Toma logo negou, dizendo que não havia nada de errado com isso. Contudo, por dentro, começou a se questionar se ela estava se sentindo triste por algum motivo. Decidido a entender melhor, Toma tomou coragem e perguntou se havia algo acontecendo. Akari, um pouco desconcertada, perguntou do que ele estava falando. Ele explicou que a havia notado um tanto pensativa e desanimada. Sem dar uma resposta direta, Akari simplesmente pediu que ele a beijasse, para terminar. Ao ouvir aquilo, Toma ficou surpreso. Ela, percebendo sua reação, perguntou se ele não queria beijá-la. Toma, nervoso, garantiu que não era isso, mas se atrapalhou tentando se explicar. Dentro de si, Toma se perguntava por que Akari de repente pedia aquilo. As lembranças de seu passado vieram à tona, e ele começou a se perguntar o que exatamente significava esse terminar que ela havia mencionado. Apesar das dúvidas, ela se aproximou mais. Com suavidade, pediu que ele fechasse os olhos. Mesmo desconfortável, Toma decidiu obedecer. Seus lábios se tocaram e permaneceram unidos por alguns segundos. Toma refletia que o encontro daquele dia havia corrido bem. Não fizeram nada fora do comum. Não discutiram. E agora estavam ali, naquele momento íntimo. Pensou que talvez aquele terminar que Akari mencionou antes fosse apenas uma maneira diferente de encerrar o encontro, sem nenhuma implicação mais séria. No entanto, ao se afastarem, ele notou que Akari estava visivelmente nervosa, desconfortável, e com o rosto claramente corado. Toma, ao contrário, sentiu alívio, acreditando que tudo o que aconteceu antes não passava de um mal-entendido. Mas foi exatamente nesse instante que Akari quebrou o silêncio e, com a voz trêmula, disse a ele que aquele beijo marcava o fim do relacionamento dos dois. Toma, desconcertado, perguntou o motivo. Ela, gaguejando, confessou que havia se apaixonado por outra pessoa. Depois de dizer isso, Akari começou a se afastar, acrescentando que eles não se viriam nem se contatariam nunca mais. Toma ficou ali parado, sentindo a mesma dor que já havia experimentado com Kuako. 1 ano se passou desde os eventos anteriores. Nosso protagonista se encontrava no ginásio, junto com os estudantes recém-chegados, assistindo a um discurso. No entanto, Toma parecia completamente ausente. Seu amigo, surpreso, comentou que era incrível como ele estava tão desligado. Toma respondeu que só estava meio dormindo, enquanto refletia sobre o quanto se sentia cansado. Desejou, do fundo do coração, que tudo o que havia acontecido no ano anterior tivesse sido apenas um pesadelo. Se perguntava onde havia errado. Se a diferença de idade com suas ex-namoradas, ambas 5 anos mais velhas, havia sido um fator decisivo. Agora, provavelmente, elas já eram mulheres adultas, sérias e respeitáveis. Confessou ao amigo que os relacionamentos não tinham funcionado, porque suas ex-namoradas não compartilhavam os mesmos valores que ele. Seu amigo tentou animá-lo, dizendo que, pelo menos, ele já havia vivido histórias de amor intensas. Mas Toma, em vez de se sentir melhor, apenas baixou a cabeça com um semblante abatido. Comentou que talvez aquelas 2 mulheres tivessem sido demais para ele. Diante de sua negatividade, o amigo tentou levantar seu ânimo. Foi nesse momento que a apresentação chegou ao fim.
e o professor anunciou a chegada de 2 novas professoras. Quando as convidou a entrar, a sala foi tomada por murmúrios. Todos comentavam o quanto eram lindas. Intrigado com o alvoroço, Toma levantou os olhos. E naquele instante seu coração parou. Kuaku e Akari, suas antigas namoradas, agora haviam se tornado suas professoras. Toma não conseguia acreditar. Suas ex-namoradas agora eram suas professoras. E ele teria que vê-las todos os dias. Akamine Akari era a nova professora de educação para a saúde, enquanto Shirazu Kuaku ministrava economia doméstica. Não havia como escapar. Teria que encarar aquela realidade desconfortável. No começo, tentou convencer a si mesmo de que era só coincidência, nomes parecidos. Mas a verdade era impossível de negar. Enquanto Toma se sentia sufocado com a situação, os outros estudantes estavam em êxtase por ter aquelas 2 beldades como professoras. Depois das aulas, os comentários não paravam. Todos falavam da beleza das professoras Shirazu e Akamine. Alguns queriam ir à enfermaria só para ver Akari, enquanto outros cogitavam se inscrever nas aulas de economia doméstica só para ficar perto de Kuaku. A escola acabou se dividindo em 2 times, cada um idolatrando uma delas. Toma, por sua vez, não sabia como se sentir. Embora tentasse se manter distante, não podia negar. Ambas continuavam incrivelmente atraentes. Nesse momento, um de seus colegas perguntou de que lado ele estava. Toma, desconfortável, não respondeu. Usou a desculpa de ir ao banheiro para escapar dali. Enquanto caminhava pelos corredores, refletia sobre como ultimamente só se falava das 2 professoras. E imaginava que teria que suportar aquilo por um bom tempo. A situação o deixava extremamente incomodado. Não pôde evitar se perguntar-se, se esforçasse o suficiente, talvez conseguisse voltar com alguma delas. Mas logo descartou essa ideia, lembrando que ambas o haviam deixado por estarem cansadas dele. Talvez até o odiassem. Além disso, agora eram suas professoras. Qualquer tipo de relação era simplesmente impossível. Com isso em mente, Toma decidiu que o melhor seria manter distância delas. Enquanto vagava pelos corredores, imerso nesses pensamentos, ouviu alguém. Peso e ainda com o fôlego preso, notou que a garota havia caído sobre ele. Reclamando do peso de umas caixas em um canto, uma garota visivelmente exausta se balançava de um lado para o outro, provavelmente por causa da carga. Nesse instante, nosso protagonista, movido pela curiosidade, se aproximou para ver quem era. Viu uma garota guiar-o e se perguntou se ela estaria bem. Como um verdadeiro cavalheiro, ofereceu ajuda. A garota o olhou com desprezo, deixando Toma confuso, sem entender por que o olhar dela era tão hostil. Mesmo assim, ele ignorou o desdém e perguntou se ela estava bem, e até onde precisava levar aquelas caixas, com a intenção sincera de ajudá-la. Ela o fitou com o mesmo olhar e disse que sabia que ele estava no 3º ano. Toma ficou surpreso, e ela logo o advertiu. Nem adianta tentar me impressionar. Eu não vou te passar o número da minha irmã. Confuso, Toma perguntou do que ela estava falando, esclarecendo que não estava flertando, só queria ajudar. A garota não respondeu, apenas continuou andando, ignorando completamente sua presença. Era evidente que não tinha acreditado em nada do que ele disse. Ainda assim, Toma insistiu, pedindo educadamente que esperasse só um momento. Ela se irritou com a insistência, elevando a voz, o ameaçou. Se você continuar, vou chamar um professor. Aproximando-se de forma hostil, ela disse que atitudes como a dele eram realmente incômodas. Toma, desconfortável, garantiu que sua intenção não era flertar, só queria ajudar com as caixas pesadas. Foi então que ele notou uma pequena placa no uniforme dela, com o sobrenome Shirazu, um nome familiar. Enquanto ela perguntava com irritação se ele estava ouvindo, Toma pensava, será que ela é irmã da professora Kuaku? Apesar de não se parecerem muito fisicamente, a possibilidade parecia plausível. Enquanto ele a observava, pensativo, a garota perguntou, visivelmente irritada, que diabos você está olhando? Toma viu uma oportunidade e perguntou diretamente, você é a irmã mais nova da Shirazu Sensei? Ao ouvir a pergunta, a garota baixou a cabeça
com um tom de reprovação. Disse que sabia que ele a estava seguindo só para conseguir o número da irmã. Afirmou com firmeza que não iria entregá-lo e que ele estava perdendo tempo tentando se aproximar ou ganhar sua confiança. Nesse momento, tudo fez sentido para Toma. Percebeu que provavelmente muitos outros garotos já haviam se aproximado dela com a mesma intenção, e a constante insistência era o que a tornará tão hostil desde o começo. Ele, então, explicou que não era isso que queria fazer. Contou que só havia percebido naquele momento que ela era a irmã da Shirazu Sensei. A garota, surpresa com a sinceridade dele, acabou admitindo que, na verdade, agradeceria a ajuda. As caixas eram realmente pesadas. Aceitou sua oferta, mas fez questão de avisar. Mas nem pense que vou te passar o número da minha irmã. Toma ficou surpreso ao vê-la se mostrando mais aberta e permitindo sua ajuda. Pouco depois, enquanto caminhavam em silêncio pelo corredor, Toma sentia uma crescente sensação de desconforto. Foi então que a garota rompeu o silêncio e disse: "Por favor, não ande tão perto de mim. Se alguém ver, vai achar que estamos namorando." Nosso protagonista achou aquilo um exagero, mas preferiu não contrariá-la. Quando começaram a descer as escadas, Toma se ofereceu para carregar a outra caixa, dizendo que não teria problema. Ela recusou, insistindo que conseguia lidar com aquilo. Mas Toma notou que as mãos dela estavam tremendo, então insistiu novamente. Nesse momento, visivelmente irritada, ela pediu que ele parasse de insistir. Não parecia grande coisa, até que ela tropeçou, e então caiu escada abaixo. Por sorte, Toma reagiu a tempo. Se lançou à frente dela, usando o próprio corpo como escudo e evitando que ela se machucasse, embora ela tivesse caído em cima dele. Toma, ainda meio sem ar, percebeu que a proximidade entre os dois era evidente. Estavam frente a frente. Foi nesse momento que o protagonista soltou um gemido de dor, o que fez com que ela se preocupasse, pedisse desculpas e perguntasse se ele estava bem. Ele garantiu que sim, e por sua vez, perguntou se ela havia se machucado. Ela ficou em silêncio por uma fração de segundo antes de responder que estava bem, e agradeceu pela ajuda. Diante dessa atitude, em contraste com a hostilidade inicial, Toma refletiu sobre a sinceridade da garota. Pensou que, na verdade, ela era uma boa pessoa. Ele até chegou a esperar alguma represália por ter tido contato tão próximo com ela, mas nada disso aconteceu. Toma, absorvido em seus pensamentos, permaneceu calado, o que deixou a garota ao seu lado um pouco preocupada. Percebendo sua distração, ela perguntou se ele estava bem, insistindo em levá-lo até a enfermaria, mas ele recusou, dizendo que não era necessário. Incomodada com a recusa, ela tentou animá-lo mencionando que a professora Kamine poderia atendê-lo. Mas justamente isso era o que Toma queria evitar. Apesar das negativas, a garota acabou convencendo, e assim ele se viu diante da porta da enfermaria, inquieto, refletindo sobre o que poderia acontecer em seguida. A garota insistiu para que ele entrasse, enquanto esperava do lado de fora, com certa hesitação. Toma, relutante, acabou cedendo e se aproximou da porta, se perguntando quanto mais desconfortável aquela situação poderia se tornar. Imaginou a cena em que tentava explicar que havia caído da escada, mas a professora Karari o olhava com desprezo, como se achasse que ele estivesse inventando tudo só para vê-la, como se fosse um perseguidor. Esses pensamentos o deixaram ainda mais nervoso. Mas, movido pela insistência da garota, ele finalmente abriu a porta com timidez, pedindo desculpas por interromper. Quando Karari o viu, arregalou os olhos, visivelmente surpresa. Levantou-se da cadeira, com hesitação na voz. Perguntou se ele era Toma. Ele confirmou, e diante disso, ela começou a tremer enquanto lágrimas surgiam em seus olhos. Essa reação inesperada deixou Toma mergulhado em pensamentos. Talvez aquela desculpa de que ela havia se apaixonado por outro e se cansado dele não passasse de uma mentira. Instantes depois de se acalmar e examinar Toma, Kari, fingindo um gesto sinistro, comentou em tom de brincadeira que ele tinha uma aura de azar. Apesar de parecer apenas uma piada, nosso protagonista ficou assustado ao ouvir aquelas palavras. Era um mau presságio, e ele se perguntava se aquilo era uma forma de demonstrar que ela o odiava.
Além disso, não conseguia parar de pensar na expressão que ela havia feito anteriormente. O que poderia significar? Nesse momento, a garota que ele havia ajudado entrou na enfermaria, perguntando se ele realmente ia morrer por causa da queda. Toma ficou surpreso ao vê-la ali, já que ela prometera esperar do lado de fora. Ela explicou que havia escutado a conversa do corredor e, preocupada, resolveu entrar. Mais importante ainda, perguntou se a lesão era mesmo tão grave. Tentando tranquilizá-la, nosso protagonista disse que não era nada demais e que não havia motivo para exageros. Foi então que a Kamini Kari teve uma ideia. Comentou que ele realmente estava com uma aparência ruim e o incentivou a descansar um pouco na enfermaria. Toma, é claro, sabia que isso implicaria ficar sozinho com ela, algo que ele definitivamente queria evitar. Por outro lado, a garota insistia que ele deveria seguir o conselho da professora e descansar. No entanto, nosso protagonista não cedeu e garantiu que estava bem. Com astúcia, conseguiu escapar da situação, deixando a Kamini Kari pensativa na enfermaria. Enquanto caminhavam pelos corredores, a garota ainda demonstrava preocupação e insistia que ele precisava descansar. Toma respondeu que ela não precisava se preocupar, que o tombo não tinha sido tão forte assim. Contudo, ela comentou que ouvirá a professora dizer algo sobre uma aura de azar. Ele se apressou em esclarecer que aquilo havia sido apenas uma brincadeira da professora. Ela ainda queria insistir. Então Toma decidiu mudar de assunto e perguntou para onde ela estava levando a caixa. Ela respondeu que ia levá-la até a biblioteca e indicou que já estavam bem em frente à entrada. Toma comentou que tinham andado bastante e perguntou se ela realmente pretendia carregar todas aquelas caixas sozinha. Ela admitiu que ele tinha razão, que era uma má ideia, e agradeceu por toda a ajuda. Com isso, parecia que o trabalho estava concluído e só restava deixar as caixas na entrada. No entanto, justamente nesse momento, as portas da biblioteca se abriram, e quem apareceu na entrada foi Kwaku. A visão deixou o nosso protagonista paralisado. Kwaku, por outro lado, não havia percebido sua presença de imediato. Sua irmã, que agora sabemos se chama Mashiro, a cumprimentou naquele momento, explicando que a professora a havia enviado para buscar aquelas caixas e que a pessoa ao seu lado a tinha ajudado. Diante disso, Kwaku se virou para Toma com um sorriso cortês e lhe agradeceu. No entanto, assim que seus olhares se encontraram, sua expressão mudou abruptamente. Seus pertences caíram das mãos de surpresa, enquanto Toma permanecia paralisado, suando frio. Kwaku também ficou estática, assim como ele, mas sua reação foi diferente. Seu rosto ficou intensamente vermelho, e o silêncio desconfortável que se formou entre eles não passou despercebido por sua irmã. Percebendo a situação, ainda que de forma equivocada, Mashiro disse à irmã que não precisava ficar tão tensa, pois, apesar de Kwaku não ser boa em lidar com garotos, Toma não era uma má pessoa. Tentando recuperar a compostura, mesmo com tudo evidente, Kwaku forçou um sorriso, embora com pouco sucesso. Agradeceu novamente a Toma por ter ajudado sua irmã. Ainda um pouco desconfortável, sugeriu que ele descansasse um pouco na sala de economia doméstica enquanto ela preparava algo para beber. Mashiro aceitou a sugestão com entusiasmo, mas nosso protagonista recusou, alegando que precisava voltar para casa para lavar suas roupas, já que morava sozinho. Kwaku ficou pensativa com o comentário, então se ofereceu para levá-lo até sua casa de cal, considerando que ele devia estar cansado por carregar tantas caixas pesadas. Toma, de forma astuta, recusou a oferta, dizendo que morava perto, mas no fundo suspeitava que Kwaku queria ficar a sós com ele. Então, Kwaku perguntou se ele morava no prédio verde ali perto, ao que ele respondeu que sim, embora estivesse confuso. Ela, um pouco alarmada, revelou que também morava ali, no apartamento 502. Toma ficou surpreso, pois ela compartilhou seu número de apartamento sem que ele sequer perguntasse. Quando ele perguntou há quanto tempo ela morava ali, Kwaku respondeu que fazia cerca de 2 semanas. Com essa informação, nosso protagonista sabia que seria impossível evitar encontrá-la com frequência. Apesar de suas habilidades para disfarçar, não conseguiu esconder seu desconforto.
Por outro lado, Mashiro lhe perguntou se ele usaria essa informação para visitar Kohaku, ao que ele negou veementemente. Depois de agradecer mais uma vez pela ajuda, Mashiro se despediu dele, assim como a professora, mantendo as aparências. Enquanto ele se afastava pelo corredor, Kohaku o observava, pensativa e corada. Já Toma, nervoso, pensou que seria prudente levantar mais cedo no dia seguinte para evitar qualquer encontro com a professora. Mais tarde, após chegar em casa, Toma estava relaxando quando o interfone tocou. Ao abrir a porta, ficou surpreso ao ver Kohaku ali. Momentos depois, ele tentava entender a situação, se perguntando por que a professora tinha aparecido em sua casa de forma tão repentina. Ele não teve tempo de arrumar nada, e a casa estava completamente bagunçada. Um silêncio desconfortável se instaurou entre os dois. Com determinação, nosso protagonista decidiu quebrar o silêncio. Disse que, embora estivesse feliz em vê-la depois de tanto tempo, as circunstâncias tornavam a situação estranha. Foi então que Kohaku o interrompeu. Ela disse que havia passado muito tempo e que realmente nunca imaginou que se reencontrariam. Nosso protagonista admitiu que era verdade e que também estava surpreso por estarem agora como professora e aluno na mesma escola. Depois, assegurou que, se ela tinha vindo com medo de que ele revelasse algo sobre o passado deles, podia ficar tranquila. Ele não diria nada. Ela respondeu que sabia disso, e Toma então perguntou o verdadeiro motivo da visita. Um pouco envergonhada e corada, ela se desculpou por ter aparecido de forma tão repentina, mas disse que realmente precisava lhe dizer algo. Após reunir coragem, confessou que ainda gostava dele. Isso deixou Toma completamente atônito. Ele então perguntou se, por acaso, ela não. Foi ela quem terminou com ele. Ela confessou que havia terminado o relacionamento porque a distância entre eles se tornava incômoda. Ao ver o sofrimento no rosto dele, sentia-se culpada. Por isso, achou que o melhor era terminar. Toma admitiu que às vezes se sentia sozinho por causa da distância, mas disse que isso não justificava uma separação tão abrupta. Ela poderia, ao menos, ter conversado com ele. Ela explicou que isso era impossível, pois, se conversassem, devido ao grande amor que sentia por ele, talvez não conseguissem terminar. Afinal, ele era uma pessoa muito gentil. Durante todo esse tempo, ela havia suportado esses sentimentos avassaladores, mas, ao vê-lo naquele dia, não pôde mais segurar. Sentiu que era obra do Deus do amor que os havia reunido. Ela queria perguntar se ainda havia alguma chance para eles. Foi então que, adiantando-se às palavras dela, Toma afirmou que uma reconciliação era impossível. Kohaku, interrompendo o que ele ia dizer, admitiu que sabia que agora eram professora e aluno, e que tinha causado muito sofrimento a ele. Acrescentou que tinha certeza de que ele a odiava. Toma garantiu que não era assim, o que a deixou feliz. Com timidez e o rosto corado, ela lhe perguntou se ele gostava dela. Ele respondeu que, como sua professora, ela não deveria fazer esse tipo de pergunta. Triste, Kohaku sussurrou que tinha certeza de que ele a odiava. Toma negou mais uma vez e disse que, entre odiar e gostar, ele gostava dela. Mas, apesar de tudo, disse que uma reconciliação já não era mais possível. Ela, por sua vez, disse que sabia disso, mas que estava muito feliz, pois, no fim das contas, os dois sentiam o mesmo. Estava contente por tê-lo visitado. Nesse momento, alguém bateu à porta. Kohaku perguntou se, por acaso, eram os pais dele fazendo uma visita ou algo do tipo, ao que Toma negou, sugerindo que poderia ser algum vendedor. Ele foi ver quem era e, ao olhar para a tela do interfone, viu, para sua surpresa, que era Akari. Toma ficou tão surpreso que sentiu como se o coração fosse saltar do peito. Virou-se para Kohaku e pediu que o esperasse um momento enquanto atendia a pessoa na porta. A revelação o encheu de uma mistura de surpresa e pânico. Ao se aproximar da entrada, pensava que o melhor seria conversar brevemente com Akari e fazê-la ir embora o mais rápido possível. Ao abrir a porta, encontrou Akari. Cumprimentou-a e perguntou se ela havia vindo vê-lo, ao que ela respondeu que sim. Intrigado, ele perguntou como ela descobriu onde ele morava.
Ela sorriu e explicou que, sendo sua professora, descobrir o endereço dele foi muito fácil. No entanto, pediu desculpas por ter aparecido tão de repente em sua casa. Toma disse a Akari que entendia que ir vê-lo na escola era impossível, mas que aquela visita repentina à sua casa era um pouco problemática. Ela pediu desculpas mais uma vez, mas ele garantiu que, naquela ocasião, abriria uma exceção. Foi então que Akari acrescentou outra informação. Revelou que, na verdade, morava no apartamento ao lado. Ao ouvir isso, ele percebeu que estava em apuros. Kuaku morava no apartamento à sua esquerda, o que significava que Akari estava à sua direita. Em um instante, ele se deu conta de que estava vivendo entre suas duas ex-namoradas. A revelação o deixou tomado por surpresa e pânico, enquanto sua mente começava a calcular as possíveis complicações que aquilo poderia trazer. Akari comentou que também havia descoberto isso naquele mesmo dia, o que a deixou surpresa. Toma assentiu, visivelmente nervoso, e comentou que era uma grande coincidência, mesmo sentindo um frio na espinha. Nesse instante, Akari teve uma ideia e disse que talvez tudo aquilo tivesse sido obra do destino, como se o Deus do amor quisesse reuni-los novamente. Nosso protagonista havia escutado aquela frase recentemente. Ele se preparava para responder, mas Akari continuou falando. Confessou que havia feito algo terrível e perguntou se ele a odiava. Toma negou com firmeza, garantindo que não a odiava, pelo contrário. Na verdade, achava que talvez ela é quem o odiasse. Abalada e com lágrimas nos olhos, ela exclamou que isso era impossível. Explicou que, na época, eles se afastaram porque ela queria se tornar professora, e uma relação entre professora e aluno era algo que a sociedade não aceitaria. Além disso, acrescentou que esse tipo de relacionamento poderia trazer problemas para ele. Com a voz trêmula, confessou que, apesar da separação, nunca conseguiu esquecê-lo. Comentou que era contraditório ter se afastado para seguir a carreira de professora, mas que, agora, mesmo sendo professora, não pôde resistir ao ponto de ir até a casa dele. Para nosso protagonista, aquela revelação foi chocante. Tudo estava acontecendo tão de repente que ouvir de Akari e ela ainda o amava parecia irreal. Ele sempre acreditou que Akari o odiava e por isso o havia deixado, mas aparentemente estava enganado. Apesar de seus pensamentos, ele agradeceu por ela ter dito aquilo, mas acrescentou que agora não havia mais o que fazer. Ela, por sua vez, perguntou se ele a odiava. Ele negou com firmeza. Então, ela pediu que ele dissesse que a amava, mesmo que fosse só pela última vez. Nosso protagonista ficou em silêncio, sem entender completamente aquele pedido. Akari prometeu que, se ele fizesse isso, a partir do dia seguinte se comportaria como uma professora normal. Toma, desconcertado, hesitou diante do pedido, mas, ao perceber a dúvida dele, ela perguntou se ele não era capaz de dizer isso. Diante disso, ele não teve escolha a não ser dizer que a amava. Foi nesse momento que Akari o abraçou, feliz como nunca. O protagonista se assustou ao sentir o calor do corpo dela e a força daquele abraço. Tentou pedir que ela se acalmasse, embora, na verdade, fosse ele quem precisava se acalmar. No entanto, a situação se tornava cada vez mais complicada, pois Akari continuava agarrada a ele. Se ela não o soltasse logo, Kuaku poderia sair a qualquer momento para ver o que estava acontecendo. E, se fossem descobertos, tudo se tornaria ainda mais difícil. Desesperado, Toma disse que ela precisava soltá-lo, pois a situação se tornaria perigosa se alguém os visse. Akari, depois de ouvi-lo, reconheceu que ele tinha razão e afrouxou o abraço. No entanto, justamente nesse momento, ao se virar para a porta de casa, Toma viu Kuaku espiando. Kuaku, ao ver Toma e Akari abraçados, ficou paralisada de choque. Toma, por outro lado, começou a suar frio, sem saber o que fazer. A situação era crítica. Tentou explicar que não era o que parecia, mas parou no meio da frase ao perceber que não havia justificativa possível. Não fazia sentido tentar esconder mais nada. O que tivesse que acontecer, aconteceria. Com isso em mente, decidiu ser honesto.
Confessou às duas que ambas eram suas ex-namoradas. Isso surpreendeu tanto Kwaku quanto Akari. Kwaku, tomando a iniciativa, perguntou se era verdade que ele havia namorado a professora Akamine. Toma assentiu e explicou que sim, mas que isso aconteceu 2 anos depois de terminar com Kwaku. Diante disso, Akari se lembrou de que Toma havia mencionado uma ex-namorada em alguma ocasião. Naquela situação, Toma sabia que não havia mais volta. Já havia contado tudo. Foi então que Akari, voltando-se para Kwaku, perguntou apenas para confirmar se ela estava saindo com Toma atualmente. Kwaku, ao sentir o olhar de Akari, ficou um pouco intimidada, mas com firmeza, Kwaku respondeu que é claro que não, pois eles não podiam estar juntos, sendo professora e aluno. Akari hesitou por um momento diante dessas palavras, mas Toma rapidamente confirmou que era como Kwaku dizia. Eles não estavam namorando naquele momento. Kwaku então devolveu a pergunta para Akari, perguntando se ela estava saindo com Toma. Diante disso, Akari deu a mesma resposta, mas Kwaku negou com firmeza, já que havia acabado de vê-los abraçados. Perguntou se por acaso não estariam namorando em segredo. Com um biquinho, Kwaku esperou uma resposta. Akari, ao ver a expressão dela, sorriu divertida e comentou que talvez Toma tivesse convidado, insinuando que ele ainda estava muito apaixonado por ela, claramente com a intenção de provocar Kwaku, o que funcionou. Kwaku, um pouco incomodada, olhou para o protagonista e perguntou se era verdade, se ele ainda gostava de Akari e queria sair com ela em segredo, sem que a escola descobrisse. Toma, desconfortável, respondeu que ela parasse de ser tão ingênua, dizendo que Akari só estava provocando. Kwaku admitiu que ele tinha razão, pois na verdade era ela quem gostava dele de verdade. Com um biquinho, se aproximou do protagonista, insinuando que ele queria flertar com ela. Nesse momento, o protagonista perguntou o que ela estava dizendo, e Akari interveio, dizendo a Toma para não se deixar seduzir. A insinuação de que uma poderia ter intenções impróprias com ele gerou uma rivalidade entre as duas, que esqueceram de Toma e se focaram na disputa. Diante da situação, Toma afirmou que não tinha intenção de fazer nada, pois não estava saindo nem com Kwaku, nem com Akari. Afirmou que, pelo menos durante o ensino médio, não namoraria com nenhuma delas, então não fazia sentido se aproximarem dele. Kwaku reconheceu que era verdade e que, como professoras, não deveriam se envolver com um aluno. Confessou que gostava muito de Toma, mas que agiria como uma professora responsável e manteria distância. Akari concordou em fazer o mesmo, pois não queria causar problemas. Ela garantiu a Kwaku que não se envolveria com Toma, então não havia motivo para se preocupar. Kwaku, ao ouvir isso, assentiu. Isso trouxe um grande alívio ao protagonista, que pensou que tudo estava resolvido, embora persistissem algumas dúvidas em seu coração. Apesar disso, acreditava que no dia seguinte, na escola, tudo estaria bem. Contudo, essa crença desmoronou quando, ao abrir a porta no dia seguinte para ir às aulas, deu de cara com Kwaku, que o cumprimentou com um sorriso travesso, dando a entender que as coisas não estariam bem, e que os dias que viriam seriam complicados para Toma. Instantes depois, o protagonista estava surpreso dentro do carro. Ela explicou que era um veículo que acabara de comprar, o que chamou a atenção dele, pois parecia algo muito adulto. Ela também comentou o quanto estava feliz por poder conversar com ele novamente e reiterou sua promessa de não demonstrar carinho em público, como ele havia pedido. Ele assentiu, esclarecendo que dizia isso pelo bem de ambos, já que ela era professora. Ela compreendeu e, naquele momento, estendeu a mão em direção a ele. No entanto, ele, antecipando o gesto, interrompeu o movimento. Ela apontou que, estando a sós, não havia problema em se aproximar um pouco mais. Essas palavras o surpreenderam, e ele respondeu que seria inconveniente, pois ainda estavam em um local aberto. Mesmo assim, ela tocou sua mão em silêncio, e ele notou o quão macias eram. Foi então que ela comentou que podia ver o quanto ele havia crescido e o quão maduro parecia em comparação com o tempo do ensino médio. Ele respondeu que só tinha crescido cerca de 10 centímetros de altura. Ela concluiu dizendo que o Toma de antes lhe parecia muito fofo,
mas que a versão atual também era, embora a deixasse bastante nervosa. Esse comentário o fez corar, e ele agradeceu, gaguejando. Em seu íntimo, pensou que ela havia se tornado mais madura, pois antes não fazia comentários tão diretos. Um silêncio se instalou, e com uma voz serena, Kujako confessou que gostava muito mais dele do que ele poderia gostar dela. A caminho a Kenfer escreveu uma carta para ele. Ainda corado, o protagonista apenas agradeceu, perguntando-se se era verdade. Sentiu-se nervoso e admitiu não saber como responder. Ela o tranquilizou, dizendo que ele não precisava se preocupar. Ele se desculpou, e ela respondeu que apenas vê-lo novamente já a fazia feliz. Corada, ela se aproximou e pediu um favor. Queria um beijo de despedida. Ele ficou surpreso. Ela manteve a calma e pediu que ele não recusasse. O protagonista ficou mudo diante da resposta, questionando-se se seria correto aceitar aquele pedido. Ela era professora, e o fato de se envolver com o aluno não era algo que deveriam fazer. Foi então que ela respondeu ao comentário dele, dizendo que estavam sozinhos naquele momento, então não havia problema. Ele tentou recusar, mas nesse instante, ela se aproximou ainda mais. Pediu desculpas, dizendo que parecia que ele não podia realizar aquele pequeno desejo. O protagonista não soube como reagir e, sem conseguir recusar, acabou cedendo ao pedido, o que culminou em um beijo. Após se separarem, ela se aproximou novamente para um segundo beijo. Isso levou ambos a se deixarem levar. Foi então que Kojako, com a voz abafada, comentou que ele também podia tocar seus seios. Isso deixou o protagonista surpreso, que se perguntou o que diabos ela tinha dito sobre seus brônquios. Ele estendeu as mãos com a intenção de fazer o que ela sugeriu, e não ficou apenas na intenção. Enquanto se deixava levar, Thomas se questionava se aquilo era correto. Obviamente, ela era uma professora, e estava claro que isso não estava certo. No entanto, apesar desse pensamento, Thomas não conseguia parar. Foi então que ela o chamou, tirando-o de seus devaneios. Corada, ela sugeriu que poderiam continuar até o fio do caminho. Mas antes que seus desejos se concretizassem, de repente, uma chamada entrou em seu celular, alarmando ambos e quebrando a tensão do momento. Ao olhar, perceberam que era uma ligação do instituto. O protagonista, assustado, perguntou se haviam sido descobertos, ao que ela negou, dizendo que era impossível. No entanto, era um problema. Eles não podiam mais faltar à escola. Thomas assentiu, comentando que também precisava ir. Em seguida saiu do carro e se despediu da professora, que lhe disse para se cuidar enquanto se afastava. Mas antes que ele se distanciasse do carro, ela afirmou que, por enquanto, continuávamos sendo professora e aluno, mas que um dia sairiam abertamente, como qualquer casal normal. Tempo depois desses acontecimentos, na escola, o protagonista estava com sangue escorrendo pelo nariz. Ele estava em frente à enfermaria e pensou, resignado, que tudo estava se repetindo. Isso havia acontecido durante um jogo de vôlei. Ele se distraiu pensando no que acontecera com o Kojako e a Kari e levou uma bolada forte no rosto. Ao entrar na enfermaria, a Kari o recebeu imediatamente e viu o estado do seu nariz. Ele explicou que foi um golpe e que viera se limpar. Após lavar e secar o rosto, notou que o sangramento havia parado e informou a Kari que iria embora. Ela pediu que ele esperasse um momento enquanto arrumava a cortina de uma das camas, e ele se perguntou internamente por que ela estava segurando, convencido de que ela deveria mandá-lo de volta para a aula. Ela então se aproximou e explicou que faria um pequeno tratamento por precaução. Como havia atendido outros alunos, queria garantir que tudo estivesse bem. Pediu que permanecesse em repouso até se recuperar completamente. O protagonista, sem confiar totalmente em suas palavras, perguntou-se se ela não estaria tramando algo estranho. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos quando, com seriedade, ela indicou que apenas se deitasse. Por instinto, ele obedeceu, pensando que, estando na escola, ela não ousaria fazer algo inapropriado. Mas não demorou muito para que ela encontrasse deitada ao lado dele, fazendo um biquinho, o que claramente contradizia suas suposições iniciais. Thomas, alarmado, perguntou o que diabos ela tinha feito. Ela simplesmente respondeu que estava se deitando ao lado dele. Ele disse que isso era óbvio, já que ele estava vendo. Ao que ela esclareceu que não era só isso.
ela também pretendia abraçá-la. Ele deixou escapar um suspiro, e ela comentou que abraçá-lo lhe daria uma sensação de tranquilidade, o que o faria sentir-se melhor e se recuperar mais rápido. Ele, contradizendo suas palavras, respondeu que era exatamente o oposto, que se sentiria mais desconfortável. Foi então que, com uma pequena lágrima brotando de seus olhos e uma voz terna, suave e suplicante, ela perguntou se ele realmente não queria dormir ao seu lado. Essa técnica funcionava com qualquer um, e o protagonista não foi exceção. Ele corou e tentou argumentar que não era exatamente o que ele queria dizer, mas ela insistiu, perguntando se isso era verdade. Finalmente ele cedeu e disse que talvez um pouquinho estivesse bem, mas alertou que, se fossem descobertos fazendo algo estranho, ela também se meteria em problemas. Diante disso, ela não esperou nem um segundo e pulou para abraçá-lo. Enquanto isso, ele permaneceu calmo, repetindo mentalmente que não deveria pensar em nada estranho, nada inapropriado. Após um momento de silêncio, ela fez uma pergunta sobre a professora Tirawa. Tinha ouvido que Kojako cozinhava bem e que ensinava a economia doméstica. Ele confirmou que isso era verdade. Então Akari, com certa timidez, insinuou se ele preferiria alguém com esse tipo de habilidade culinária. Ele ficou momentaneamente sem resposta. Akari admitiu com naturalidade que ela mesma não era boa na cozinha, lembrando-se do dia dos namorados quando lhe deu chocolates comprados e se desculpou por isso. Ele a tranquilizou, pensando consigo mesmo que ela não precisava se martirizar. Cada pessoa tem suas virtudes e defeitos, e isso não diminuía o quanto ela era valiosa. Ela retrucou que, pelo contrário, não se considerava boa em nada, não se destacava nas tarefas domésticas nem em outras habilidades. Além disso, acrescentou que, na sua opinião, ainda havia sentimentos entre Toma e a professora Tirawa. Toma sabia que esse pensamento era alimentado pelo fato de que ele começou a sair com Akari depois que Kojako terminou com ele. Ele negou, argumentando que ela estava interpretando tudo errado. Akari, levantando-se da maca, interpretou que ele estava tentando consolá-la, mesmo que não fossem mais um casal e suas palavras estavam tingidas de tristeza. Ele esclareceu que não era isso, e que falava pelo carinho que ainda sentia, mas não soube dar uma resposta convincente quando ela, com um tom meio provocador, perguntou por que eles não voltavam. Diante do silêncio, ela mesma comentou que entendia a situação, pois ele era seu aluno e isso impedia que pudessem estar juntos. Ao notar o efeito de suas palavras, ele pediu que não parecesse tão triste. Acrescentou que não era como se ele fosse voltar com Kojako de qualquer jeito. Ela o olhou e disse que acreditaria nele, mas com uma condição. Um pequeno gesto que levantasse seu ânimo. Um beijo de consolo. Toma ficou estupefato. Objetivamente, não era o lugar nem o momento. Mesmo assim, por um instante, sua mente calculou que, se fizesse isso com rapidez e discrição, ninguém notaria. Impulsionado por esse pensamento e pela confusão, ele cedeu. Ao se separarem, ela agradeceu e confessou que se sentia muito melhor. Naquele momento, afirmou com entusiasmo repentino que não deixaria aquela ladra de homens se safar. O protagonista sabia que, se as coisas continuassem assim, toda vez que se encontrassem, acabariam discutindo, embora não valesse a pena dar tanta importância ao assunto. Então, ela perguntou se ele poderia fazer mais alguma coisa por ela, e pediu que se sentasse ao seu lado por um momento. Ele respondeu que era uma má ideia, já que, provavelmente, alguém estava prestes a entrar na enfermaria. Ela garantiu que não havia com que se preocupar, o que levou o protagonista a perguntar a que ela se referia, já que na escola não havia um lugar onde pudessem estar realmente a sós. Foi então que a Akari explicou que havia colocado um cartaz de fora de serviço na porta da enfermaria há um tempo. Essa revelação deixou Toma completamente surpreso, pensando que isso ia além de agir descaradamente. Justo quando tentava processar tudo, Akari o surpreendeu com um beijo. Ambos acabaram caindo sobre a maca enquanto alguém se aproximava lentamente da enfermaria. O protagonista a observava fixamente, e ela devolveu o olhar. Foi então que Akari de repente disse que estava tudo bem, que ele podia continuar. O protagonista não sabia o que fazer e estava prestes a agir, mas naquele momento 2 batidas na porta anunciaram a chegada de alguém. Sobressaltado, ele viu Akari se levantar e dizer para não se preocupar, que ela cuidaria de tudo. Embora ele duvidasse de sua afirmação, começou a se arrumar. Então, Akari abriu a porta e Kojako entrou, desculpando-se pela interrupção.
Ela informou a Akari que havia deixado o cartaz de fora de serviço na porta. Apesar de Akari estar lá dentro, Toma estava deitado na cama escondido, tentando fazer o maior silêncio possível. Kojaku, por sua vez, perguntou a Akari com quem ela estava, mas Akari desviou o assunto, agradecendo pelo seu trabalho árduo. Foi então que Kojaku perguntou se ela estava organizando algo, e não pôde evitar notar que Akari parecia ter sido pega desprevenida. Sua roupa estava amassada e o cabelo despenteado. Ela respondeu que não estava se sentindo bem e que estava descansando um pouco. Naquele momento, Kojaku, com uma perspicácia inquietante, perguntou se eles estavam dormindo juntos. Diante dessas palavras, um calafrio percorreu o protagonista. Akari fingiu não saber do que ela estava falando. Foi então que Kojaku se aproximou da maca, puxou a cortina e descobriu Toma deitado sob os lençóis. Ela comentou que era exatamente o que imaginava, e em seguida ficou em silêncio. Akari, com calma, perguntou a Kojaku como ela sabia que Toma estava ali. Ela explicou que o estava procurando para entregar seu almoço. Após procurá-lo sem sucesso por todos os lados, deduziu que ele estaria na enfermaria. Mas, voltando-se para Toma com uma expressão aflita, Kojaku perguntou se ele havia feito exercícios com Akari. Alterado, o protagonista rejeitou indignado a ideia, questionando como alguém poderia pensar que ele faria algo assim na escola. Foi então que Kojaku apontou que ele estava com sangue saindo do nariz. Toma explicou que havia levado uma bolada no rosto durante a aula de educação física, deixando claro que não tinha relação com Akari. Após se assegurar de que ele estava bem, Toma disse a ela para não se preocupar. Kojaku mudou de assunto e mencionou que dormir juntos era uma armadilha bem ruim. Akari interveio, dizendo que ela não tinha por que se envolver, já que estava apenas cuidando do seu paciente, e não estava em posição de opinar. Kojaku ficou em silêncio por alguns segundos, antes de, corada, perguntar a Toma se ele também dormiria ao lado dela. O protagonista não soube como reagir. Akari não ficou atrás e afirmou que, se ele fosse dormir com alguém, seria com ela novamente. Kojaku se aproximou de Toma e garantiu que não permitiria isso, insistindo que voltaria com ele, chegando a alegar que já haviam dormido sem tecidos antes, embora fosse obviamente mentira. Akari, ao ouvir isso, ficou surpresa e comentou que ela também já havia feito isso, lembrando que Toma parecia bastante satisfeito. Naquele momento, Kojaku perguntou a Toma com qual das duas ele preferiria dormir. Toma não soube o que responder, e Akari insistiu para que ele se decidisse. Então, com uma ideia que ela qualificou como inteligente, entre aspas, Kojaku propôs dormirem os três juntos. Assim, Toma poderia escolher com qual se sentia mais confortável. Akari aceitou sem hesitar, mas Toma rejeitou imediatamente, argumentando que isso não era possível. Deixando esse assunto de lado, avançamos no tempo. Na sala de aula, diante de Toma, estava uma garota, Mashiro Tiroa, a irmã mais nova de Kojaku. Ela se aproximou para dizer que precisava falar com ele sobre algo e pediu que a acompanhasse por um momento. Toma, ao ouvi-la, não pôde evitar pensar que talvez ela tivesse descoberto algo, o que o deixou tenso. Foi então que Mashiro começou a falar, explicando que sua irmã estava se comportando de maneira muito estranha ultimamente. O protagonista perguntou em que sentido. Mashiro, após pensar por um momento, respondeu que era apenas uma intuição, mas acreditava que sua irmã estava interessada em alguém. Ele, agindo com naturalidade, perguntou por que ela pensava assim. Foi então que Mashiro confessou que não sabia como expressar, mas sua irmã mais velha já havia tido um namorado antes, e agora estava agindo como naquela época. Era evidente que ela falava de Toma, e ele, ao perguntar se ela já havia visto alguma vez, Mashiro negou, embora tenha adicionado que estava certa de que sua irmã tivera um namorado antes. Toma, mantendo a calma, comentou que era inesperado saber que a sua sensei gostava de alguém. No entanto, além disso, o protagonista refletiu internamente, perguntando-se por que Mashiro estava contando isso a ele. Para esclarecer suas dúvidas, perguntou diretamente por que ela dizia isso a ele, e Mashiro respondeu que estava preocupada com sua irmã, pois ela não tinha um bom olho para homens. Ele só pôde responder que entendia, enquanto tentava esconder seu nervosismo. Por sua vez, Mashiro comentou que não perdoaria quem fizesse seu irmão chorar. Em seguida, adicionou que, pelo que sabia, ele morava no mesmo prédio que a irmã. Ele confirmou. Ela disse que tinha um favor a pedir. Queria que ele a avisasse se visse algum homem naquele prédio. Com um olhar severo, acrescentou que julgaria com seus próprios olhos se aquele homem era digno de sua irmã. Ele, desconfortável, respondeu afirmativamente, enquanto por dentro gritava de medo,
Considerou que ela chamara porque ele morava no mesmo prédio. Esse pensamento lhe trouxe certo alívio, já que, ao que parece, ela não havia descoberto o resto. Por sua vez, Mashiro agora, sorrindo, disse que contava com ele. Com isso, os dois trocaram contatos antes de se despedirem. Naquele momento, o protagonista entendeu que precisava garantir que ninguém descobrisse a relação com o Kojaku. Com essa preocupação em mente, decidiu visitá-la. Ao chegar, Kojaku, corada, admitiu que estar a sós com ele a deixava muito nervosa. E ele, por sua vez, não parava de pensar que era a primeira vez que estava no quarto dela. Ela se sentou na cama e pediu que o fizesse. Ele o fez e Kojaku, ainda com as bochechas vermelhas, confessou que nunca imaginou que ele chegaria ao quarto. Toma esclareceu que não estava ali para brincar ou fazer coisas inadequadas. Ela respondeu que sabia disso, mas perguntou se podia dar um beijo nele. Esse pedido desconcertou Toma, que se perguntou se ela estava ouvindo o que ele dizia. Ele recusou, lembrando-a que veio para falar sério, mas, naquele momento, Kojaku roubou um beijo profundo. O protagonista tentou detê-la, mas foi inútil. Para aumentar a intensidade, os seios dela o estavam pressionando. Antes que percebesse, ela estava praticamente em cima dele, mas após alguns instantes, a própria Kojaku se deu conta. Pediu desculpas a Toma porque havia se deixado levar. Ele disse que ela não precisava se preocupar, mas rapidamente a instou a descer. Momentos depois, mais tranquila, perguntou sobre o que ele queria falar naquele dia. Ele respondeu que talvez a irmã dela suspeitasse da relação deles. Ao ouvir o nome da irmã, Kojaku abaixou a cabeça rapidamente. Perguntou com sinceridade se ela havia descoberto algo sobre eles. O protagonista esclareceu que talvez ainda não tivesse descoberto, mas sabia que a irmã dela suspeitava que ela gostava de alguém. Kojaku, ao ouvir isso, corou e demorou a reagir. Por sua vez, o protagonista continuou falando e disse que, se ela queria continuar sendo professora sem que nada estranho aconteça, precisava parar de se envolver com ele. Foi nesse momento que uma lágrima caiu sobre os lençóis. Ao olhar em sua direção, o protagonista percebeu que ela estava chorando, dizendo que a simples ideia de não vê-lo novamente era algo que ela não conseguia suportar. Toma fica confuso ao perceber que ela está realmente chorando. Ele tenta confortá-la, dizendo para ela não chorar. Explica que não é que ele não goste mais dela, apenas está preocupado com o futuro dela. Ela olha para ele e diz que um futuro sem ele é algo que ela não consegue imaginar. Acrescenta que gosta muito dele. Toma não sabe o que dizer, mas o único problema é que ela é sua professora. Ele olha para ela e não quer fazê-la chorar. Ele responde dizendo que também gosta dela, mas que há outras coisas que precisam considerar. Continua tentando acalmá-la. Ela responde que é errado as pessoas que se importam uma com a outra não poderem se ver. Toma concorda de forma desajeitada. Ela então diz que quer conversar com ele. Toma sugere que conversem por telefone todos os dias, mas Kahako rejeita a ideia, dizendo que quer conversar pessoalmente. Toma concorda e pede para ela ter muito cuidado. De repente, ela pergunta se eles podem conversar no banheiro. Toma fica imediatamente confuso, se pergunta o que ela quer dizer com aquilo. Seus pensamentos aceleram enquanto ele recusa, questionando por que ela acha que isso seria aceitável. Depois, diz que é impossível. Ela chama o nome dele novamente e, com uma expressão séria, diz que gostaria disso. Toma fica atordoado, mas acaba concordando com o pedido dela. Agora, os dois estão no banho. Kahako diz que está feliz, enquanto Toma se sente nervoso e não sabe para onde olhar. Ela se aproxima dele dizendo que gosta dele, e ele responde que ela está perto demais. Começa a se perguntar se deveria ter recusado o pedido dela. Seu rosto fica vermelho, pois sente que é impossível ficar calmo nessa situação. Kahako sugere que ela lave as costas dele, e ele tenta dizer que consegue fazer sozinho. Ela insiste e começa a ajudá-lo. O silêncio toma conta do ambiente. Toma continua pensando em como começar uma conversa, mas não consegue pensar em nada. Kahako, de repente, chama o nome dele e pergunta se ela parece magra. Toma começa a entrar em pânico, pois a pergunta veio do nada e seu rosto fica vermelho. Ele responde que ela emagreceu e que quando começaram a namorar, ela estava um pouco gordinha. Acrescenta que agora a silhueta dela melhorou muito. Ela pergunta se é verdade e diz que isso a deixa feliz, já que é ele quem está dizendo. Em seguida, ela o abraça por trás e o rosto dele fica vermelho. Ela acrescenta que vai manter a forma atual e promete fazer isso. Ela o abraça novamente. Ele responde que ela não precisa se forçar a nada. Ela imediatamente pergunta por quê.
Ele tenta ficar calmo e diz que não é que ele goste especificamente disso, ele simplesmente gosta da aparência dela. O rosto de Kahako continua corado. Ela diz que isso a deixa feliz, acrescenta que ele é a única pessoa que presta atenção nela. Dito isso, insiste que ainda vai manter a forma. Kahako então começa a pensar no corpo muito atraente de Akari e se preocupa que se engordar possa perder a chance de ficar com Toma. Nesse exato momento, Mashiro chega de repente no prédio da irmã Kahako. Lá dentro, Kahako chama Toma e diz que quer que ele goste ainda mais dela. De repente, a campainha toca. Toma fica imediatamente atordoado, percebe o que acabou de ouvir e pergunta a Kahako quem pode ser. Kahako responde que não sabe e que pode ser o entregador. Mashiro chama pela irmã, perguntando se ela não está em casa. Acrescenta que veio brincar. Ela continua chamando e Toma permanece em choque, sem saber o que fazer. Kahako começa a entrar em pânico ao reconhecer a voz de Mashiro. Ela sai rapidamente do banheiro, dizendo a Toma que se esconder ali por enquanto ela resolve a situação. Toma fica torcendo para que Kahako consiga lidar com tudo. Momentos depois, Mashiro aparece. Kahako responde à irmã dizendo que normalmente avisa antes de vir e que dessa vez a surpreendeu. Mashiro, ao vê-la, pergunta se ela estava tomando banho. Kahako responde que já terminou. Mashiro então comenta que ainda é cedo tomar banho. Ela ri de forma desajeitada. Toma, ainda escondido, sente como se fosse uma inspeção completa com a chegada inesperada de Mashiro. Mashiro, então, diz que Kahako tem agido de forma suspeita ultimamente. Kahako responde fingindo que não sabe do que está falando. Mashiro pergunta se ela está escondendo algo. Kahako responde perguntando o que ela quer dizer. Mashiro diz que Kahako está agindo como se tivesse um namorado. Em seguida, encara a irmã e pergunta por que ela está se comportando de forma estranha de repente. Kahako, corando, nega e diz que não tem namorado. Mashiro se aproxima com uma expressão cheia de dúvida, enquanto Kahako insiste em dizer a verdade. Kahako de repente muda de assunto, perguntando se Mashiro está com fome e oferecendo animadamente para fazer o jantar. Mashiro continua lançando olhares desconfiados, mas aceita. Kahako pergunta se um hambúrguer está bom. Mashiro concorda, dizendo que está ansiosa, embora se sinta ainda mais convencida de que algo está acontecendo com a irmã. 3 horas depois, Mashiro agradece à irmã pela refeição e diz que vai voltar para casa. Kahako concorda e pede para ela ter muito cuidado no caminho de volta. Mashiro diz que a vê amanhã. Depois de todo esse tempo, Kahako finalmente vai verificar como Toma está no banheiro e pede desculpas. Toma está tremendo e diz que está feliz por não ter se revelado. No dia seguinte, após as aulas, Toma se alonga e percebe que é raro ter um dia tão tranquilo assim. Ele torce para que as coisas continuem dessa forma para que possa voltar para casa sem problemas. De repente, recebe uma notificação no celular que o assusta. Ele verifica e vê uma chamada perdida de Akari, pedindo que ele vá até a enfermaria. Toma percebe que ignorar Akari seria indelicado. Responde perguntando se aconteceu alguma coisa. Ela responde que tem um assunto para tratar com ele como professora. Toma olha para o celular confuso, começando a suar. Na enfermaria, ele bate na porta e Akari o recebe. Ela imediatamente pede que ele se sente. Akari menciona que sabe que é repentino, mas vai fazer uma sessão de aconselhamento. Toma fica confuso. Akari continua dizendo que quer ter certeza de que ele não está insatisfeito com a vida escolar. Ela avisa que vai fazer algumas perguntas e quer que ele responda com honestidade. Toma concorda. Akari pergunta se ele está gostando da escola e ele responde que sim. Ela pergunta se ele está acompanhando as aulas e ele diz que está indo bem até agora. Pergunta se ele tem dormido durante as aulas e ele responde que não. Toma olha para Akari e nota como ela parece séria, imaginando se ela está no modo professora completa hoje. Ela então pergunta se ele está se sentindo bem e ele responde imediatamente que se sente perfeitamente bem. De repente, ela pergunta quantas vezes ele já beijou Kahako. Toma fica atordoado e responde que foram apenas algumas vezes. Ela então comenta que não vai ser uma boa sessão de aconselhamento se ele não responder corretamente. A expressão de Akari muda de repente, seu rosto fica vermelho e ela pergunta a Toma se existe outro lugar onde eles possam se beijar. Toma menciona que Kahako pode aparecer a qualquer momento e imagina como ela reagiria. Ele também percebe que eles não deveriam estar fazendo isso. Sugere então ir para o apartamento de Akari.
Akari responde que o lugar dela está bagunçado porque ela não é boa em limpeza. Toma diz que não tem problema e sugere que podem limpar juntos. Toma fica em silêncio de repente e Akari cora ainda mais, perguntando se ele realmente está falando sério. No dia anterior, por impulso, Toma havia dito a Akari que iria ao quarto dela. Agora ele se pergunta se foi uma boa ideia. Ele olha para o celular e percebe que já está quase na hora e não pode mais voltar atrás. Ele espia cautelosamente pela porta, caminha até o apartamento de Akari e toca a campainha. Enquanto espera do lado de fora, nota que ela ainda não respondeu. Continua esperando e começa a pensar que ela talvez não vá aparecer. De repente, a porta se abre e Akari acorrece com o rosto bem vermelho. Ela fica em silêncio e Toma não consegue deixar de notar o uniforme que ela está vestindo. Ela pergunta imediatamente se está estranho. Toma fica atordoado e não diz nada. Ela pergunta novamente se realmente está estranho e diz que vai trocar. Ele rapidamente pede que ela espere, garantindo que não está estranho e que fica bonito nela. Ela pergunta se é sério e ele responde que é realmente fofo. Akari então pergunta se ela parece uma estudante do ensino médio e ele concorda imediatamente. Ela pergunta mais uma vez se ele realmente acha e depois agradece. Ela diz rapidamente que eles devem entrar porque não quer que Kahako os veja. Toma concorda e pede desculpas por invadir. Ao entrarem, Akari começa a explicar como está sua casa. Toma inicialmente pensa que não está tão bagunçado quanto ela havia dito no dia anterior, mas essa ideia desaparece no momento em que ela abre a porta. Todo o apartamento está coberto de lixo espalhado pelo chão e até na cama. Toma fica chocado com o estado do lugar. Akari pergunta se ele já ficou desanimado com o que viu. Ele nega rapidamente e diz que a fofura dela se destaca mais que a bagunça ao redor. O silêncio toma conta do ambiente e Toma se sente sem jeito. Ele a tranquiliza dizendo que o estado do quarto não o incomoda e que só se importa com ela. Ela cora imediatamente e agradece por ele ser tão gentil. Depois disso, ele sugere que comecem a limpar. Akari o interrompe de repente, dizendo algo inesperado. Ela diz que vai lançar um feitiço de cura nele. Ela se aproxima e segura suavemente o rosto dele, fazendo-o corar, enquanto ele se pergunta o que ela quer dizer. Ela se inclina e o beija, depois se afasta, ainda com o rosto vermelho. Toma percebe que o beijo aconteceu tão de repente. Eles estão muito próximos, e antes que perceba, ele está deitado, surpreso. Akari então diz que, embora tenham se beijado pela primeira vez em um tempo, ele não parece muito animado. Toma responde que está, mas ela diz que não parece. De repente, ela o beija novamente. Depois, Akari pergunta a Toma sobre ele ter beijado Kahako primeiro. Toma fica sem palavras. Ela continua perguntando como foi e se o beijo dela o anima mais. Toma tenta responder, mas gagueja. Eventualmente, diz que se sente mais atraído por Akari. Adiciona que é a primeira vez que beija uma garota de uniforme. Depois de dizer isso, Toma se pergunta por que falou algo assim. Akari fica claramente feliz com a resposta e seu humor melhora imediatamente. Toma então lembra que eles vieram para limpar e que deveriam começar. Depois disso, Akari se torna cooperante e eles começam a limpeza. Quando terminam, o quarto está completamente limpo. Toma comenta como ficou bom e Akari agradece com um grande sorriso dizendo que está incrível. Toma verifica as horas e vê que já é 1 hora, mais rápido do que ele esperava. Então pergunta a Akari se ela está livre pelo resto do dia, e ela responde que sim. Ela então pergunta se ele também está ocupado depois da limpeza. Toma de repente pergunta se há algo que ela queira fazer, e ela começa a hesitar. Akari então fala devagar e pede que ele saia em um encontro com ela. O rosto de Toma fica imediatamente vermelho, pego de surpresa. Ele começa a hesitar, pensando no que dizer. Depois responde que quer sim sair com ela, mas se pergunta se ficar ao ar livre não seria arriscado. Akari responde que ele não precisa se preocupar, pois ninguém vai reconhecê-los. Ela acrescenta que tem uma ideia. Eles agora estão dentro de um elevador conversando. Toma menciona que não sabia que Akari tinha carteira de motorista. Ela responde que tirou há pouco tempo. De repente ela se aproxima, enquanto segura o braço dele. Ele comenta que ela está perto demais e ela diz que isso a deixa feliz. Akari mal pode acreditar que vai passar o dia inteiro com Toma. Ele olha para ela com o rosto corado, responde dizendo que por enquanto está tudo bem, mas que eles precisam se separar assim que saírem. Akari continua esfregando o ombro dele, concordando com o que ele disse.
Ele continua pensando demais, acreditando que enquanto estiverem no carro, provavelmente é mais seguro do que um encontro normal. Embora ainda se sinta inseguro, acha que podem estar atraindo o tipo errado de atenção. Quando o elevador se abre, os dois veem Kahako, que está ocupada mexendo no celular. Toma começa a suar, e a Kari também é pega de surpresa. Kahako então os nota e diz que é uma coincidência encontrá-los. Ela até pergunta se eles estão saindo juntos. Toma responde imediatamente que sim, e Kahako fica chocada. Ela então aponta para Kari, que age como se não tivesse acabado de ver Kahako. A Kari responde dizendo que Kahako a confundiu com outra pessoa, o que só deixa Kahako mais irritada. Kahako pergunta novamente por que a Kari está com Toma, e a Kari retruca perguntando por que Toma está com Kahako. Kahako continua falando e acrescenta que a situação parece suspeita. Ela insiste que é suspeito, e pergunta mais uma vez se eles estão indo em um encontro. Toma responde que de jeito nenhum, e a Kari escuta suas palavras. De repente, Kahako fica frustrada e pergunta por que eles estão juntos em um dia de folga. A Kari responde que é por causa do trabalho, e explica que como enfermeira, precisa controlar o estresse, para que ele não se acumule. Então Kahako pergunta se eles simplesmente se encontraram por acaso mais cedo. Toma começa a suar e gaguejar imediatamente. Vendo isso, Kahako fica chateada, concluindo que realmente se trata de um encontro. Toma então pede que as duas se acalmem. Em um café, cada uma pega uma xícara de café e eles se sentam. Com apenas silêncio entre eles, Toma se sente desconfortável e deseja que alguém diga algo. De repente, com uma expressão intensa, a Kari pergunta a Kahako por que ela decidiu acompanhá-los. Ouvindo isso, Toma percebe que é uma péssima forma de começar uma conversa. Kahako começa a falar mencionando que foi ela quem deu o primeiro passo. Ela também nota que a Kari está olhando para ela de forma muito intensa. A Kari responde que não quer ouvir mentiras, e Kahako insiste que não está mentindo. Ela também admite que tem medo de ser dispensada. Toma então diz que a discussão começou novamente e começa a se perguntar o que fazer. Kahako imediatamente começa a fazer perguntas sobre onde eles planejavam ir. Vendo que a Kari está em silêncio, Toma pergunta se há algo errado. Ela não diz nada e ele continua perguntando já que ela não responde. Ela de repente diz que vai ao banheiro. Enquanto se levanta, Kahako pergunta se ela está bem e lembra que não deve segurar. A Kari responde que a culpa é de Kahako e manda ela ir junto ao banheiro. Kahako pergunta por quê e a Kari responde que não vai fazer nada com ela, é que é só seguir. As duas garotas saem. Toma suspira depois de lidar com uma conversa tão intensa. Sozinho nota como ficou silencioso e se pergunta o motivo. Kahako aparece de repente se desculpando com ele e perguntando se ele está cansado, pois viu ele suspirar. Ele responde que não está e pede que ela não se preocupe. Ela aceita a resposta. Na próxima cena, Mashiro está enviando mensagem para Kahako perguntando se quer sair para comer crepes. Kahako responde que tem coisas para fazer, e Mashiro pergunta se há trabalho. De repente, Kahako para de responder e Mashiro começa a se perguntar o que sua irmã está fazendo. Ela tem um pressentimento estranho e pensa que talvez Kahako tenha arrumado um namorado, mas depois considera que pode ser só sua imaginação. Pensando com mais cuidado, acha estranho que Kahako não tenha dito nada para ela e não tenha compartilhado absolutamente nada. Mashiro então aceita a situação, pensando que pode se divertir sozinha, já que também tem coisas que merecem sua atenção. De repente, ela ouve uma voz perguntando se a garota ali perto é bonita. É um homem de boné preto apontando para um cartão. Antes mesmo de olhar, Mashiro já fica irritada por homens dizerem esse tipo de coisa em voz alta. Quando finalmente olha, nota Kahako.